Olá a todos, todas, todes, sejam bem-vindos à aula 1 do minicurso Shoah e Genocídio Armênio, a luta pelo reconhecimento da memória coletiva. Meu nome é Julia Cabral, eu sou historiadora e mestrando em Ciência Política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e esse minicurso será ministrado em conjunto com meu colega Sérgio Chargel. Em primeiro lugar, em nome de nós dois, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade e pelo espaço oferecidos. E, além disso, eu gostaria de fazer uma breve apresentação desse minicurso. Nós temos como objetivo apresentar uma discussão teórica dos casos das memórias da Shoah e do genocídio armênio e as suas lutas pelos seus reconhecimentos, tendo como base a teoria dos estudos sobre memória, suas fases e seus usos políticos. Para isso, discutiremos sobre a relação entre memória e história, assim como conceitos de assombração, pós-memória, memória fraca e memória forte. Com isso, discutiremos as teorias produzidas por autores como Wallbach, Hirsch, Primo Levi, Traverso e Vieviorka. Nós esperamos que a discussão acerca da memória da Shoah e do genocídio armênio promoverá uma reflexão e uma análise crítica acerca da importância da memória e da pós-memória aos grupos afetados que experienciam eventos traumáticos e bem como das consequências político-sociais causadas pelo ataque à memória por categorias revisionistas ou negacionistas. Sendo assim, a primeira aula que eu estou iniciando hoje, nós vamos trabalhar a própria definição do que é memória e as suas classificações teóricas. Além disso, vamos tratar sobre o vínculo entre memória e história. Enquanto na segunda aula será analisado o caso do genocídio armênio e o reconhecimento da sua memória. A terceira já falará sobre os usos políticos da memória, bem como a disputa contra o negacionismo e o revisionismo, questões relativas ao trauma, recalcamento e reconhecimento da memória coletiva. Também será tratada a questão da pós-memória e a forma como as gerações seguintes lidam com o trauma. Então, na primeira aula, eu vou introduzir e abordar a teoria do estudo da memória, evocando seus conceitos como memória individual, memória coletiva, memória oficial, e também vou tratar a respeito do reconhecimento de uma memória, do recalcamento de uma memória fraca e dos seus usos políticos. Tais teorias serão contextualizadas historicamente para que possamos perceber as influências no contexto sociopolítico nos estudos da memória. O meu intuito é, primeiramente, explorar cada uma dessas categorias para que, posteriormente, possamos abordar os casos práticos das memórias. Para isso, contarei com as contribuições de históricos clássicos dos estudos sobre memória, como Maurice Wallbach, Jacques Le Goff, bem como os teóricos mais contemporâneos, como Enzo Traverso, Annette Vieviorka e Fernando Catroga. Na segunda aula, eu vou tratar com maior profundidade o caso armênio e a sua luta pelo reconhecimento da memória do genocídio armênio. Para isso, eu vou citar e usar as contribuições históricas e teóricas dos historiadores como Donald Bloxham e Peter Balakian. Na terceira aula, que vai ser ministrada pelo meu colega Sérgio Chargel, haverá uma ênfase na importância do testemunho como papel principal na pós-memória. Para isso, ele irá expor questões relativas ao desconhecimento do passado, utilizando, para isso, uma reconstrução da história do refúgio da sua família da Polônia para o Brasil, através de alguns documentos e da memória coletiva da família. Então, agora, corretamente, eu quero começar a aula de hoje, essa aula, com essa citação de Gramsci, que vocês podem ver no slide, e que acho que se encaixa perfeitamente com os temas que trabalharemos nesse minicurso, que são a história, a memória e a política. A citação diz, então, a história é sempre contemporânea, ou seja, política. Vamos começar, então, com algumas conceituações sobre o estudo das memórias. A memória ela é classificada como processo de armazenagem de eventos e de rememoração ou evocação do passado. Ela pode ser subdividida em memória individual, em memória coletiva ou grupo. Porém, a memória que interessa ao historiador é, evidentemente, a memória coletiva, pois ela, quando sustentada por um Estado, é classificada como memória oficial e trata de forjar e manter uma identidade nacional.
Toda memória supõe uma seletividade, pois elas trabalham para uma construção identitária. É por isso também que a gente diz que a memória oficial é aquela que faz parte do reconhecimento oficial. É aquela que é reconhecida oficialmente. Enquanto a gente diz que o objetivo de toda memória oculta ou subalterna é se tornar uma memória oficial, é essa memória oficial que vai ser mantida, sustentada, geralmente por um Estado. A memória individual, ela é formada pelas memórias do indivíduo, que funcionam como base para a construção de sua identidade. Enquanto a memória coletiva é uma memória compartilhada dentro de uma comunidade ou de um grupo. Como Jacques Goff vai falar, a relação entre identidade e memória é bem próxima, uma complementa a outra. Conforme cito, a memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje. Por outro lado, como eu falei, há um caráter seletivo na memória. Ela não funciona como um armazém que acumula todos os eventos individuais e sociais. A memória, ela não é a conservação, senão a reconstrução do passado a partir do presente. Ela é seletiva por sua própria essência. E o esquecimento é uma de suas ferramentas de organização e serve para estruturar a identidade individual e coletiva. Maurice Albeck foi um dos primeiros autores a debater sistematicamente sobre a memória coletiva. Ele entende que a memória coletiva é carregada por um grupo social específico, limitado no espaço e no tempo. Sendo assim, ele foi o primeiro a relacionar a memória coletiva a um grupo social. Porém, em sua visão, as propriedades e os mecanismos de memória não são estáticos, nem universais. São, na verdade, regulados por fatores sociais. A memória coletiva existe quando um indivíduo participa de uma comunidade e contribui para evocar e manter as lembranças na medida em que interessam a mesma, participando dos chamados quadros sociais. Contudo, o Albeck, ele acredita que a memória individual não tem poder de alterar uma memória coletiva, nem de influenciar o grupo. Na contramão, outros historiadores irão utilizar o estudo da psicanálise e da sociologia para defenderem que a memória não é estática, como proposto pela teoria clássica. A memória, ela é influenciada pelo sistema social e pelo contexto político. Mais do que isso, eles vão dizer que a memória não representa apenas uma construção do passado, mas também uma análise do pensamento dessa sociedade, sua visão sobre a cultura e sobre a história. Eu, infelizmente, não vou poder me aprofundar nessa linha teórica, mas eu acho importante ressaltar, porque ela vai influenciar alguns outros estudos sobre memória, que a gente vai tratar aqui. O que eu quero destacar, então, é que a memória é um processo que ocorre no presente, ou seja, ela é influenciada pelos mecanismos e forças de poder social. Existem memórias dominantes e memórias subalternas que coexistem e disputam o mesmo cenário. As memórias dominantes tendem a se tornar memórias oficiais e geralmente são resultado da exclusão ou do esquecimento de memórias subalternas. Partindo do pressuposto, então, de que a memória é um fenômeno construído, assim como defende Michel Polack, o que seriam essas memórias subalternas? Elas seriam memórias subterrâneas que resistem aos mecanismos de dominação da memória oficial e da memória dominante, e que são obrigadas a resistirem no silêncio. Uma outra conceituação que a gente vai tratar é sobre as fases da memória. Enzo Traverso, em sua obra de 2012, intitulada O Passado, Modos de Usar, História, Memória e Política, vai dizer que a memória é constituída por 3 fases: trauma, recalcamento e anamnese. O trauma é marcado por uma mudança profunda ou um acontecimento marcante. A fase do recalcamento, ela já se baseia na luta pelo reconhecimento e pelo direito de memória, no intuito de cessar o silêncio cúmplice. Ou seja, ela é o momento em que essa memória busca ser reconhecida. Ela é marcada pela ausência do discurso no espaço público e ausência do reconhecimento do trauma sofrido. Nessa fase, há um impedimento de conexão entre a memória das vítimas e a memória oficial, que, consequentemente, impede que a memória do grupo seja reconhecida.
O autor mostra como esse momento abre espaço para a impunidade dos culpados, podendo também abrir precedentes para uma apropriação da memória, onde culpados e vítimas ganham o mesmo papel e são enaltecidos por meio de datas comemorativas, ou até mesmo de outros símbolos de memória, no mesmo patamar. A terceira e última fase da memória, a anamnese, é caracterizada pela externalização da memória, tornando-se assim reconhecida. A memória parte, então, do espaço privado para o espaço público, tornando-se reconhecida. Ela se torna também, a partir do momento que ela se torna reconhecida, se torna a memória oficial. Essa fase pode vir a se tornar, mais adiante, numa obsessão memorial que leva à sacralização da memória. Ou seja, essa memória não é mais questionada, alterada, ela é sacralizada. O Traverso vai dizer que a historiografia surge a partir dessa terceira fase, quando o espaço público pode ser tomado pelas vítimas e o evento pode ser discutido abertamente. Ainda nessa obra, ele propõe a distinção entre memória fraca e memória forte, onde a primeira é definida como uma memória subalterna, não reconhecida ou reprimida, e a segunda é definida como uma memória oficial, mantida pelo interesse do Estado ou de uma instituição. O interesse em sustentar e manter uma memória é o que irá decidir se ela se tornará uma memória forte ou se irá se manter como uma memória fraca. Além disso, quanto mais forte é a memória, mais suscetível ela está de ser historicizada. Então, tendo definido alguns parâmetros e conceitos básicos sobre as memórias, eu vou falar agora um pouco sobre a evolução histórica dos estudos da memória e o momento em que história e memória se desvencilharam. Vamos falar, então, sobre a evolução da memória como um problema tanto na academia quanto na esfera política. Ou seja, a gente vai falar sobre a emergência da memória dentro da historiografia e no campo político. Enzo Traverso vai dizer que a memória estava ausente do debate acadêmico nas ciências sociais entre os anos 60 e 70. É a partir dessa virada historiográfica que ela vai dominar tanto o espaço público das sociedades ocidentais quanto o debate acadêmico internacional a partir dos anos 80. Então, é apenas a partir do século XX, quando os paradigmas do historicismo clássico entram em crise, sendo questionados simultaneamente pela filosofia, pela psicanálise freudiana e pela sociologia com Albeck, que a história e a memória passaram a representar polos contrários. Então, até aquele momento, a memória era considerada um substrato subjetivo da história. É com essa crise da crítica ao paradigma eurocentrista da história, no período que é iniciado com os processos de descolonização e depois é reforçado com a emergência de classes subalternas como sujeitos políticos, que a história e a memória passam a ser dissociados. Temos, então, 3 correntes que eu coloquei aqui no slide que marcam esses momentos. A primeira é a emergência da história vista de baixo. A segunda é o estudo dos lugares de memória e a questão da representação da memória nos espaços públicos. A terceira é a emergência de memórias traumáticas e a busca pelo seu reconhecimento. Vamos tratar, então, um pouquinho cada uma dessas correntes. A história vista de baixo, ou em inglês, History from Below, foi uma corrente historiográfica que foi influenciada pela Escola dos Análises, L'École des Annales, que foi um movimento historiográfico do século XX, iniciado em 1929, e fundado por Marc Bloch e Lucien Febvre, que foi criado a partir do periódico acadêmico francês, Analyse de l'Histoire économique et sociale, que tinha como objetivo incorporar métodos das ciências sociais à história. Essa corrente historiográfica tinha como princípio a história total, indo além da visão positivista da história como crônica de acontecimentos e analisando os eventos históricos como processos de longa duração, tendo como fim tornar tanto a sociedade quanto as mentalidades inteligíveis. Autores que são citados aqui nesse slide, como Jacques Le Goff e Pierre Nora, fazem parte da terceira geração dessa escola e eles dão início ao movimento que ficou conhecido como Nova História. A história vista de baixo, ela tinha como objetivo, então, analisar sujeitos históricos marginalizados até então,
propondo assim uma narrativa histórica com um enfoque social. Um exemplo notório é a análise da classe operária na obra de E.P. Thompson, que está aqui no slide também, que se chama, intitulada A Formação da Classe Operária Inglesa, de 1963. Eu também coloquei aqui no slide uma obra dos estudos subalternos, e aqui vocês podem ver a obra criada tanto por Legoff quanto Nohat, e a Escola dos Análises. Bom, ao observar a evolução da memória como uma questão política, a partir da emergência da história da memória como áreas de estudos, Henry Russell identifica que a história vista de baixo foi a primeira corrente historiográfica a propor o debate científico sobre a memória. Ela é sucedida pelos estudos subalternos, ou Subaltern Studies, em inglês, na virada dos anos 60 para os anos 70. Além disso, ele ressalta também que o foco original dessa corrente não era a memória em si, mas a inclusão de atores esquecidos pela história oficial. Entretanto, com a emergência massiva de entrevistas e o surgimento das fontes orais, a questão da memória foi aparecendo. À medida em que esses testemunhos de múltiplos autores, como sobreviventes da Shoah, existentes das guerras e combatentes da Segunda Guerra Mundial, foram aparecendo, esses testemunhos foram aparecendo no espaço público, no debate público. Essa verdade historiográfica é importante, então, devido à inclusão de sujeitos que foram excluídos ou apagados da história oficial até então. Esses historiadores buscaram a inclusão de grupos que não eram visibilizados pela historiografia, como mulheres, operários, povos originários, minorias étnicas, minorias culturais e religiosas. Assim como foi afetado pela inclusão de novas fontes historiográficas, como a história oral, ou seja, pelos testemunhos. Ela foi influenciada em grande medida pelos movimentos estudantis e outros movimentos sociais que surgem entre as décadas de 60 e 70. A outra corrente historiográfica que surge é o estudo da memória que se encontra nos lugares materiais ou simbólicos. Isso é, o estudo dos lugares de memória. Tendo como principais formadores autores como Maurice Helbeck e Pierre Nora, e sendo esse um dos estudos com maior enfoque dos historiadores até hoje. Nora vai dizer que os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios, notariar atas, porque essas operações não são naturais. É por isso que a defesa pelas minorias de uma memória refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os lugares de memória. Sendo assim, o conceito de lugar de memória vai estar ligado diretamente à crise do modelo do Estado-nação e das identidades nacionais. Vê-se no espaço público o surgimento de um fenômeno de museificação do passado, ou reificação, que quer dizer a criação de monumentos que preservem e que vinculem a memória oficial à história nacional. A reificação do passado nada mais é que a transformação desse passado histórico em objeto de consumo rentável, a ser utilizado pela indústria de turismo e cinema. Esses monumentos, estátuas ou até museus são lugares de memórias que servem como resposta a essa perda de vínculo entre a memória e a história. Eles servem para que os indivíduos sociais possam se identificar com esse passado histórico. É nesse sentido que dizemos que a memória oficial tem um papel central na construção e manutenção de uma narrativa dominante, porque acaba invisibilizando memórias ou narrativas divergentes das oficiais, pois ela busca representar o Estado, ela busca representar uma memória homogênea, que, com isso, acaba apagando as memórias que não estejam de acordo com a narrativa oficial. Mas essas memórias e narrativas são sempre construídas e mantidas no presente. Então, suas interpretações vão variar ao longo dos anos. Um exemplo desse sintoma é a própria contestação de monumentos que vem sendo proposta por movimentos sociais ao redor do mundo nos últimos anos.
A partir da não identificação com esses locais de memórias subalternas emergem para contestar a memória oficial, a memória nacional. Travesso vai dizer que o passado transforma-se em memória coletiva depois de ter sido selecionado e reinterpretado segundo as sensibilidades culturais, as interrogações éticas e as conveniências políticas do presente. Então, vou fazer um pequeno adendo cronológico, porque, como o Travesso vai explicar, essa obsessão memorial ela tem sua origem lá atrás, na crise da transmissão do passado no seio das sociedades contemporâneas. Essa crise que se dá pela perda da experiência transmitida, isso é um termo de Walter Benjamin, essa experiência que é passada de uma geração para outra através da história oral e que é perpetuada naturalmente e que também serve de base para a criação das identidades e dos grupos e das sociedades, por sua vez. Esse declínio ele se inicia com a Primeira Guerra Mundial, experiência traumática que vai causar uma ruptura na sociedade devido às perdas tanto sociais quanto materiais. É nesse momento que vemos no espaço público ocidental dois movimentos. A valorização do passado histórico nacional, com a construção de monumentos que celebram acontecimentos fundadores, como guerras e revoluções, quanto que representam os princípios éticos e políticos da democracia liberal. E, por outro lado, vemos o surgimento de um novo tipo de lugar de memória, em referência às memórias traumáticas, que é a criação de memoriais aos mortos das guerras, aos soldados caídos em combate, como essas imagens mostram aqui no slide. Então, a partir desse tema de memórias traumáticas, que vamos entrar numa terceira corrente, ou um terceiro momento também. Nos anos 80, vamos ver a inserção dos testemunhos orais como fonte historiográfica. E também a definição da história oral, a criação da história do tempo presente. Então, como que isso acontece? Essa corrente gira em torno do passado traumático, do passado que não passa, como diria Russo. Ela emergiu junto com o ápice dos lugares de memória. Enquanto os lugares de memória giram em torno da problemática de que devemos preservar uma relação entre tradição e passado que está perdendo, essa corrente do passado traumático vai dizer exatamente o contrário. A pergunta vai ser por que alguns passados desaparecem enquanto outros não passam? Por que temos uma obsessão histórica a respeito de alguns passados? O contexto histórico do surgimento dessa corrente se relaciona com a anamnese da memória da Shoah, que começa antes da queda do Muro de Berlim, e depois da queda do Muro de Berlim também vai ter um outro momento, que é a problemática da herança do comunismo. Também temos, paralelamente, na América Latina, o período de transições democráticas. Russo vai dizer que o fim da Guerra Fria e do passado comunista, assim como essas transições para a democracia na região, constituíram antes um problema político do que acadêmico. Então, na verdade, são os dois que vão estar relacionados e vão se influenciar e vão impactar um ao outro. A Annette Verviorka, por sua vez, ela vai dizer que esse período da anamnese da memória da Shoah, ou seja, anamnese, retomando, quando a gente vê essa luta pelo reconhecimento da memória no espaço público, ela é marcada pelo advento do julgamento de Eichmann, em 1961. A década de 60, portanto, marca o que Verviorka chama de o advento da testemunha. Segundo ela, essa mudança somente foi possível devido ao modo como o julgamento ocorreu, priorizando-se depoimentos das vítimas, testemunhas, a documentos legais. Nesse período, vemos que a memória da Shoah domina o espaço público e, com isso, emerge como memória oficial do Estado de Israel. Até o julgamento, não havia nenhuma demanda por parte de nenhum Estado para que o reconhecimento das vítimas do genocídio, do Holocausto, fosse feito. E essa é a principal mudança que o julgamento proporciona. Antes, as vítimas apenas compartilhavam suas experiências, formando assim uma memória coletiva, uma memória de grupo. O julgamento proporcionou o espaço e os meios para que essas vítimas pudessem compartilhar suas memórias.
devido ao seu formato que valorizava mais os testemunhos do que os documentos, diferente dos julgamentos anteriores. O objetivo não era de comprovar os atos cometidos por Eichmann, mas de apresentar as experiências vividas por cada vítima. Uma vez que os crimes descritos pelas testemunhas não necessariamente estavam ligados ao acusado, variando até mesmo no local de atuação dos crimes. Portanto, o julgamento permitiu que essas vítimas compartilhassem suas experiências publicamente, porque ele também foi televisionado internacionalmente. Então, a gente tem tanto o meio, quanto o espaço, quanto a propagação dessa narrativa, dessa memória. O Travesso vai dizer que é nessa virada que a memória da Shoah se tornou a base da memória coletiva do mundo ocidental. A política da memória, isso é, comemorações oficiais, museus, filmes, etc., tende a fazer da Shoah a metáfora do século XX, como idade de guerras, de totalitarismos, dos genocídios e de crimes contra a humanidade. No centro desse sistema de representações instala-se uma figura nova, a testemunha, isso é, o sobrevivente dos campos nazistas. É nesse momento que o testemunho e a história oral são vistas como meios de fornecimento de elementos de conhecimento factuais inacessíveis por outras fontes. Russo vai dizer que os julgamentos de Nuremberg e de Eichmann foram históricos tanto por se tratarem efetivamente de acontecimentos históricos, como por mudarem o próprio fazer da história, porque os julgamentos funcionaram como vetores de memória. O julgamento de Eichmann é que efetivamente marca essa virada historiográfica. A grande diferença, então, dessa corrente para a anterior é o papel da testemunha como agente histórico, que fornece suas memórias individuais para o coletivo, sendo essas um meio de acesso ao passado. Tendo então exposto como se deu essa virada historiográfica e como isso impactou tanto o estudo da memória, quanto ampliou os sujeitos históricos, quanto as fontes históricas, eu vou falar agora brevemente sobre as mudanças e as fases que a memória da Shoah sofreu. Eu vou me focar em grande medida sobre as mudanças ocorridas na sociedade americana, porque, enfim, devido ao tempo limitado e até por seu impacto e relevância no cenário internacional. Eu deixarei para o meu colega Sérgio para aprofundar sobre esse caso e para fazer suas contribuições. Sendo assim, eu vou fazer um panorama histórico, observando os fatos que impactaram essa memória e seu reconhecimento, tanto fatos políticos, quanto fatos sobre o uso dessa memória e a evocação dessa memória. A memória do Holocausto, nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, não estava presente no espaço público. Após o trauma, as vítimas que migraram para outros países, e mesmo aquelas que tiveram como destino Israel, onde estimadamente 350 mil sobreviventes do Holocausto viviam, todas elas reprimiram suas experiências. Havia um posicionamento, então, de integração nesses países de destino, de silenciamento, eram memórias subalternas. Peter Novick vai observar que a memória do Holocausto sofreu uma grande mudança dentro da sociedade americana, sendo considerada em um período como inapropriada, inútil e até mesmo prejudicial, e posteriormente como apropriada e desejável. No início dos anos 50, os judeus refugiados não eram mais um problema, pois a maioria já havia migrado para os Estados Unidos ou para Israel. Nesse mesmo período, a negociação de reparações da Alemanha às vítimas já havia sido resolvida, e a onda de julgamentos na Alemanha, como o julgamento de Nuremberg, também havia chegado ao seu fim. Com o início da Guerra Fria, havia pouco ou nenhum interesse em evocar os crimes cometidos pelo regime nazista na Alemanha, uma vez que a República Federal da Alemanha ela se tornaria aliada dos países ocidentais, e, enfim, interesses das potências ocidentais em manter esses relacionamentos. A publicação de testemunhos e a criação de locais de memórias comuns nos anos iniciais de pós-guerra haviam parado. Então, como falamos anteriormente, a partir da década de 60, posteriormente ao julgamento de Eichmann, que há uma mudança mais forte nessa percepção sobre a memória da Shoah.
Em um terceiro momento, no final dos anos 70, é que o Holocausto passa a ter uma forte presença no meio político israelense, americano e francês. A emergência dessa nova fase é demonstrada pela transmissão da série de televisão americana Holocaust, de 1978, que tem um grande impacto nos Estados Unidos, na Alemanha e na França. Nesse contexto, a agenda política da comunidade judaica americana também sofre mudanças. Surge uma defesa pela preservação da memória da Shoah. Peter Nowak vai dizer que é nesse período que inicia-se uma americanização da memória do genocídio, do Holocausto. Isso é, a permeação dessa memória na consciência histórica dos Estados Unidos e a sua sacralização. A memória do Holocausto ganha espaço nas academias com o advento do Holocaust Studies, estudo sobre o Holocausto, ganha locais de memória como memoriais, museus, monumentos e cerimônias oficiais. E a Bjork observa que, enquanto em 1962 havia apenas um curso sobre o Holocausto, em Brandeis University, em 1995 havia mais de 100 instituições dedicadas ao estudo. Uma das grandes causas dessa mudança radical na agenda política da comunidade judaica, não só americana, mas também francesa e israelense, se deu devido à Guerra dos Seis Dias, de 1967. Nesse contexto, pela primeira vez, a palavra Holocausto é utilizada publicamente para designar o genocídio dos judeus na Europa. Durante o período que antecedeu a vitória de Israel, havia entre a comunidade judaica na diáspora um receio de que o Estado de Israel pudesse ser destruído. E com a vitória de Israel e a ocupação dos territórios conquistados durante a guerra, há um reforço a esse apoio do Estado de Israel. Nesse momento, Novik aponta que os judeus americanos deixam de lado o projeto integracionista a favor de um projeto mais particularista, ou seja, valorizando suas identidades judaicas ligadas diretamente a Israel. Então, o que a gente observa aqui, a partir desses apontamentos, desses autores? É que a memória do Holocausto passa a ser considerada também como uma demanda política para a comunidade judaica americana. Para Novik, a americanização do Holocausto e sua transformação em pilar identitário é possível não pela fraqueza, mas pelo poderio dos judeus no seio da sociedade americana. Então, o que a gente observa é a transição proposta para o Traverso no caso do reconhecimento da memória do Holocausto, da memória da Shoah. A memória coletiva, antes do julgamento de Eichmann, encontrava-se no período de recalcamento, não havendo interesse em associar as memórias das vítimas a uma memória oficial de um Estado. Ela poderia ser caracterizada, nesse momento, como uma memória fraca. Mas com o suporte de Israel e com o interesse do Estado no reforço da construção de seu projeto nacional, a memória dessas vítimas invade o espaço público e funde-se à memória oficial. Nesse momento, e até os dias atuais, a memória da Shoah é uma memória forte, e sendo, de certo modo, sacralizada, como Novik e Traverso apontam. Então, em conclusão, a história acaba por fazer a memória uma de suas áreas de investigação, como mostra a história contemporânea, ou também a chamada história do tempo presente. A história, a partir do século XX, analisa o testemunho de atores do passado e integra seus testemunhos orais às suas fontes históricas, com arquivos e outros documentos materiais ou fontes escritas. Sendo assim, Traverso vai dizer que a história nasce da memória, que é uma de suas dimensões, e posteriormente, ao adotar uma postura autorreflexiva, transforma a memória em um de seus objetos. Eu vou citar, então, alguns apontamentos de Traverso que acho que é importante para o fechamento teórico dessa aula. A memória é marcada por seu aspecto subjetivo. Ela está ancorada aos fatos aos quais assistimos, dos quais fomos testemunhas ou até mesmo atores, e as impressões que esses deixaram em nós. A memória é, então, qualitativa, singular, pouco preocupada com comparações, com contextualização ou generalizações. Quem a transporta não necessita de apresentar provas. O relato do passado, prestado por uma testemunha, será sempre a sua verdade, ou seja, a imagem do passado em si deposto.
A memória é, portanto, uma construção sempre filtrada por conhecimentos adquiridos posteriormente, pela reflexão que se segue ao acontecimento, por experiências que se sobrepõem à primeira e modificam a recordação. Ela é sempre filtrada pelo presente. A história não é mais do que uma parte da memória, inscrevendo-se também no presente. Mas para existir como campo do saber, deve emancipar-se da memória, não rejeitando-a, mas colocando-a à distância. O historiador, por sua vez, não tem o direito de transformar a singularidade dessa memória num prisma normativo da escrita da história. A sua tarefa consiste muito mais na inscrição dessa singularidade da experiência vivida num contexto histórico global, tentando esclarecer as suas causas, condições, estruturas e a dinâmica em conjunto. Isso significa aprender com a memória, depois de a passar pelo crivo de uma verificação objetiva, empírica, documental e factual, assinalando, se necessário for, as condições e armadilhas. Então, eu termino por aqui os meus apontamentos teóricos, para a gente poder tratar na próxima aula sobre o caso da memória do genocídio armênio. Eu fiz uma análise evolutiva, histórica, da memória da Shoah, que vai ser depois aprofundada pelo meu colega Sérgio na terceira aula. Muito obrigada a todos e a gente se vê na aula 2.